gente? Como estão? Sejam bem-vindas mais uma vez aqui à nossa Quinta de Luz, a nossa casa em ambiente virtual. Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre uma coisa que eu tinha começado, né? Alguma coisa que a gente também já vem conversando ao longo, ao longo desse percurso de construção aqui virtual. Todos os colegas que contribuem falam um pouco sobre o autoconhecimento, sobre descobrir a si mesmo, né? E o quão isso é libertador. E aí eu encontrei em Joana de Ângeles, dando continuidade aos estudos, né, que a gente está fazendo, eu encontrei algumas passagens que ela fala desse desafio, que ela fala dessa necessidade de se descobrir e do quanto isso é importante e fortalecedor na caminhada, né? E do que isso pode nos trazer de, de, de construção, para que a gente possa lidar com as nossas lutas, lidar com as nossas dificuldades e para que a gente possa se libertar, propriamente dito, né? Ela diz que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Como se a gente tivesse encoberto de algo, né? Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo os seus medos, sejam de ontem ou de agora. E aí ela finaliza dizendo que a liberdade custa um alto preço. Deve ser conquistada na grande luta que se trava no cotidiano. E aí foi por isso que ela falou desse autodescobrimento como sendo um grande desafio do cotidiano. Liberdade de ser e atuar, de ter respeitados os seus valores e opções de discernir e aplicar, considerando naturalmente os códigos éticos e sociais, sem a submissão acomodada e indiferente aos padrões de conveniência dos grupos dominantes. E aí eu trouxe esse trecho para a gente fazer algumas reflexões. Numa primeira parte, ela nos traz que o grande desafio na atualidade, o grande desafio contemporâneo do ser humano é se autodescobrir, né? E a gente já tinha dito que esse autodescobrimento, que esse mergulho através de si, ele propiciaria uma melhor clareza, uma melhor condição para o nosso amor próprio, para o auto-amor, que é tão fundamental para que a gente continue a nossa caminhada de forma salutar. E aí ela vai nos dizer que esse autodescobrimento, ele vai nos proporcionar a liberdade, através do conhecimento e de um embasamento de que nós somos imortais, de que nós temos uma ligação, um religare, uma ligação religiosa raciocinada, assim como a gente tem conversado ao longo desse processo, quando a gente fala das estruturas do espiritismo e quando a gente fala que o espiritismo é uma doutrina que ela é fundamentada cientificamente e a gente tem que racionalizar. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que é evangélica e é muito minha amiga, e essa pessoa me disse que engraçado, toda vez que a gente conversa sobre alguma coisa do espiritismo e a gente fala de amor, de cuidado, de caridade, de respeito ao próximo, tudo isso tem lá na igreja. Porque essa
essa informação, vamos dizer assim, que vem de forma vertical, ela vem para o mundo inteiro. Nas várias partes do mundo, de várias formas, a gente aprende as leis naturais. De inúmeras formas. A gente vai encontrar todas elas dentro do budismo, a gente vai encontrar todas elas nas várias vertentes, principalmente nas cristãs, porque as cristãs estão fundamentadas no Evangelho. E o Evangelho, ainda que relido, reinterpretado, você não pode dizer em momento nenhum que o que Jesus pregou não foi amor ao próximo. Isso não tem como dizer. Que não foi que nós não nos respeitemos. Então isso não tem como ser alterado. Isso é unânime para todos os cristãos. Então, se manter nessa religação raciocinada e consciente vai nos proporcionar saber quais são as bases e orientações éticas desse nosso conhecimento. E o que é que isso vai gerar no nosso caminho de autodescobrimento, de autoconhecimento. A gente escuta muito falar de autoconhecimento, como se a gente, os nossos olhos estão virados para fora, né? É como se a gente olhando para o mundo, olhando para o outro, olhando para fora, nós cultivássemos durante a vida cada vez mais uma incapacitação para olhar para dentro. Só que tudo o que tem fora nos reflete. Parece que é tudo espelho. Nossas relações, nossos amigos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, é um reflexo de algo que está interno. Tudo que a gente sente em relação a tudo o que a gente vê fora tem um caminho interno que precisa ser trilhado, que precisa ser olhado, que precisa ser entendido como o grande desafio que a gente tem aqui. E aí eu me lembrei que em um dos momentos, em uma das lives, a Alexandra, que é dirigente da casa, ela disse assim: vocês lembram que quando a gente está no avião, quando as máscaras caem, eles dizem assim: primeiro solte o ar e coloque a máscara no seu rosto para depois você ajudar quem está ao lado. Porque nós necessitamos nos cuidar, nos conhecer, nos amar, para que nós possamos produzir isso no mundo para o outro. Praticar a caridade, praticar o respeito, praticar o amor ao próximo. Quando nós somos incapazes de praticar tudo isso para conosco, é como se nós estivéssemos fazendo atos que eles são vazios de conteúdo, de sedimentação. E aí eu me lembro que, e muitas vezes a gente trabalhando lá na Quinta de Luz, a gente escutou dos espíritos dizerem que quando a gente chega do lado de cá e vai prestar contas, digamos assim, né? Como se fosse uma prestação de contas. Mas o que mais nos inquieta, o que mais aflige a nossa consciência é o que nós não fizemos. É aquilo que a gente não observou, que a gente não cuidou em nós. E o que é perguntado é o que é que você fez por você? Como foi que você cresceu? Porque aqui onde nós estamos é um celeiro de conhecimento, de aprendizado, de crescimento. A gente está numa escola. A gente está encarnado para aprender. E o que é que nós estamos aprendendo? E como nós estamos aprendendo? E como nós estamos incorporando esse aprendizado, principalmente o aprendizado de nós mesmos. Lembrando que a gente sempre muda. E se a gente sempre muda, a gente precisa continuar se conhecendo. A gente precisa de um autodescobrimento que ele é contínuo, que ele perpassa a existência inteira, ou melhor, que ele perpassa todas as nossas existências. Ele vai perpassar, inclusive, o período que nós vamos estar na erraticidade, o período que nós vamos estar no que a gente diz que é entre vidas, né? Nós vamos estar em comunhão no mundo espiritual. Lá também se autoconhecem. Lá a gente também procura se descobrir, se compreender. Inclusive compreender porque afinal nós não conseguimos cumprir tudo aquilo a que nós nos propomos, o que foi que nos parou, nos limitou.
Então é nesse sentido que a gente precisa reforçar e compreender essa necessidade. Porque essa necessidade é a chave. Pena que eu não estou com a chave na minha mão para mostrar a vocês. Mas ela é literalmente a chave da liberdade. Ela é a chave da liberdade de expressão, porque ela é a chave da liberdade do entendimento. Quando a gente se conhece, a gente abre portas daquilo tudo que nos oprime, que nos limita, que nos condiciona. A gente entende melhor todas essas questões e a gente vai fundamentar as nossas bases de valores e de ética do que a gente quer sedimentar nas nossas ações. Então, o autoconhecimento, o autodescobrimento, ele pode proporcionar que a gente seja mais, como é que eu posso dizer? Que a gente seja até mais honesto com nós mesmos e com o mundo. Verdadeiro. Verdadeiro nas ações, verdadeiro nas convicções. Vai nos proporcionar quebrar as correntes, já que nós estamos em uma sociedade que nos impõe inúmeras correntes. E o quanto é difícil se libertar. E o quanto é difícil assumir que somos diferentes, que não precisamos e não podemos pensar uns iguais aos outros. Respeitar os pensamentos de todos, sim, mas se limitar, não. E o quanto a gente se pune quando a gente pensa diferente. O quanto a gente se pune quando a gente se vê numa condição que não é a condição dos outros, principalmente quando aquele outro que a gente está usando de espelho é uma pessoa que a gente ama muito, que a gente respeita profundamente. E aí a gente tem medo de ser verdadeiro. A gente tem medo de ser honesto com aqueles que a gente mais ama, porque aquilo pode magoá-los. Afinal, ser honesto e ser verdadeiro é assumir que eu sou diferente. Só isso. E quem não é diferente? Quem entre nós é igual? Ninguém é igual. Ninguém. E a caminhada de se descobrir vai liberar cada um de nós aos poucos. Vai liberar algumas coisas e outras não. Vai nos dar consciência daquilo que a gente não consegue libertar. Para que a gente possa lidar melhor com aquilo. Para que a gente possa entender que importância é essa que essas coisas têm, que nos impedem de voarmos, de sermos livres. Porque nós estamos ligados e interligados. Mas isso não quer dizer que nós não temos liberdades de escolhas, de expressões, de individualidades. Estar ligado e ser corresponsável no processo de construção social, no processo de construção energética, no processo de construção do nosso planeta, no processo de construção principalmente de evolução. Isso não quer dizer que nós não somos livres, que nós não somos centelhas divinas individuais. Deus habita em cada um de nós. Mas o que nós somos e construímos enquanto centelha divina, e o que nós fazemos disso, é uma prática individual de cada um. E a responsabilidade de como nós descobrimos o que nos constrói, de como nós construímos os nossos valores e as nossas práticas cotidianas e tudo o que a gente faz e pensa, do quanto nós colocamos verdade naquilo tudo, autenticidade principalmente, na nossa vida e na nossa caminhada, é isso que vai nos fazer galgar cada vez mais o que a gente compreende por evolução. E aí entra a conjunção, porque quando cada um de nós evolui, a gente proporciona que o todo evolua. A gente proporciona que aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que estão ao redor dos que estão ao nosso redor e assim sucessivamente cresçam. Nós colocamos sementes em cada lugar.
Nós somos semeadores todos os dias. E ao mesmo tempo, nós somos terra fértil, porque os outros também colocam sementes em nós. Basta que a gente escolha quais delas vão florescer. E para fazer uma boa escolha, a gente precisa se conhecer melhor, cada vez melhor, e sempre, continuamente. E aí é desejando que nós possamos ter, principalmente, coragem, não é? Para se descobrir, para se conhecer. Eu vou finalizar o nosso papo de hoje. Vou agradecer a todos por terem nos escutado e vou desejar que essa fala se reverbere como semente e que das próximas vezes que a gente se encontre, vocês possam estar florescendo, quem sabe, não é? Nesse caminho de autoconhecimento, cada vez com raízes mais profundas, claro. Fiquem em paz.